A paz, irmãos, como é bom a gente louvar o Senhor juntos. Estamos aí nessa semana de correria, final de ano, o pessoal já fazendo suas compras, mercado cheio, mas é uma época que eu gosto bastante dessa época. E hoje a gente vai dar continuidade aí a essa série de mensagens aí, essas duas mensagens falando desse tempo de final de ano, desses sentimentos que vão brotando nessa época. Nós pregamos, não sei se foi na última quinta-feira, sobre frustração, foi na última quinta? Não lembro, acho que foi, né? Nós falamos sobre frustração e hoje nós vamos falar sobre comparação. Na frustração, nós falamos daquilo que não deu certo, ou seja, estamos chegando no final do ano e talvez venha esse pensamento daquilo que não deu certo. E nós falamos da pesca dos discípulos, quando estavam sendo chamados por Jesus, que eles ficaram tentando pescar a noite toda e não conseguiram pescar, não pegaram nada. E aí a gente falou sobre essa frustração daquilo que não dá certo. E hoje, ainda nesse ambiente, nesse clima aí de final de ano, onde a gente vai fazendo esses pensamentos, essas cobranças, frustração. Hoje a gente vai falar da comparação. E a comparação daquilo que não vai ser igual. Então, talvez você esteja pensando assim, o que não vai ser igual? O que não, por mais que eu chore, por mais que eu ore, não vai ser igual. Né? Vamos pegar aí a situação de Alexandre, de Cíntia. Não vai ser igual. Não adianta, não vai ser igual. Então, situações da nossa vida, tem coisas que não vão se repetir. Por mais que a gente peça a Deus, por mais que a gente chore, por mais que a gente clame, não vai ser igual. Aí a gente compara, e aí isso pode gerar essa tristeza, esse abatimento, e pensar, meu Deus, e agora? O que eu faço? Então, hoje a gente vai pensar nisso, nessa comparação. A gente pegar o ano 2023, ou a nossa vida lá atrás, e a gente projetar o futuro e dizer, meu Deus, nunca mais vai ser como era. O que eu faço com isso? E agora? Como que eu me mantenho animado? Como que eu ainda sonho? Como que eu me levanto? Como que eu continuo crendo em Deus? Como eu continuo pregando? Então, hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Lá no texto de Ageu, é importante você abrir a Bíblia, a gente vai projetar aqui o texto, mas sempre é bom você abrir a Bíblia, porque a gente vai ficando tão acostumado a usar aplicativo que a gente perde a habilidade de achar o texto bíblico. Então, é bom você saber usar a Bíblia manualmente, é bom ter Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia, tenha uma Bíblia física, né? É importante, você pode ter a Bíblia no celular, você pode usar o aplicativo, mas tenha uma Bíblia para que você possa escrever, para que você possa manusear, para que você saiba encontrar o texto. Às vezes a gente volta a estaca zero na tecnologia. Vivemos isso um pouco na pandemia, onde a tecnologia ajudou muito, mas também teve coisas que não funcionou, que a gente teve que voltar a conversar mais, a fazer coisas mais que a gente achava que não fazia mais. Quer ver uma coisa? No mês passado, aquela chuva que deu aquela chuva, muita gente ficou sem internet, muita gente ficou sem luz, e não foi só uma hora, foram várias horas assim. Então, nessas horas, você tem que o quê? Ter habilidade para usar a Bíblia manualmente, né? Você saber viver. A tecnologia não pode te deixar capenga, não pode deixar você de tal forma dependente dela que você não sabe viver sem ela. Ela é boa, mas você não pode perder a capacidade de escrever à mão. Isso tudo a gente tem que estar exercitando. Então, tenha uma Bíblia. E aí, a prova para ver se você está bom de Bíblia está aí no livro de Ageu. Se você achar o livro de Ageu rápido, aí você está bom de Bíblia. Você que não está familiarizado, você pode olhar lá no índice, porque olhando no índice você vai pegando o jeito. Ageu capítulo 2, profeta Ageu. Ageu capítulo 2, versículo 1.
No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentre pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Está aí o texto. Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti, Pai, para que nós possamos, em meio a essa agitação de final de ano, a essa correria, a gente conseguir Te ouvir, a gente conseguir meditar e pensar sobre isso, sobre essas comparações daquilo que vivemos e que a gente pensa para frente e fala: eu não vou viver de novo isso. Não é que a gente esteja pessimista, não é que a gente esteja frustrado ou para baixo, não. É uma evidência de que há coisas que não vão se repetir. E constatar isso gera uma dor muito grande, e um desânimo, e uma vontade de parar, de desistir. Hoje nós queremos pensar aqui, Senhor, com Teu Espírito, como não deixar isso acontecer. Como em meio a coisas que não vão se repetir, ter a certeza de que há algo maior, de que há uma promessa maior, e que, movidos por essa promessa maior, é que nós continuamos lutando. E é esse o meu desejo, que a gente saia daqui entendendo isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se você for ainda novinho na fé, ou não tiver muito conhecimento bíblico, talvez você pergunte: pastor, por que é isso que o senhor está lendo aí? Talvez isso fique estranho para você. Eu lembro quando eu era novinho, eu nasci num lar cristão. Eu fui levado para a igreja garotinho, ainda, já bem, minha mãe me levava para as vigílias, ficava dormindo nas cadeiras. Eu cresci no meio do povo de Deus, no meio da igreja, lá na Ilha da Conceição, em Niterói. Uma igreja ali numa subidinha, no morro, uma igreja simples. Hoje é uma igreja enorme, mas naquela época bem simples, é ali que eu cresci. Mas eu lembro que chegou um momento na minha adolescência que eu olhava para a Bíblia, olhava para as pregações e não conseguia fazer uma ligação com Cristo. Não conseguia entender por que falava tanto de Israel. Aquilo ficava confuso. Até que depois eu comecei, por conta própria, a pesquisar, ler, numa época que a gente não tinha internet. Eu lia a Bíblia por conta própria, e me ajudou muito uma leitura em ordem. Em ordem. A Bíblia não está em ordem cronológica. Os livros bíblicos não estão em ordem cronológica. Um dos livros mais antigos da Bíblia é o livro de Jó. Ele não está numa ordem cronológica, mas se você lê ele na ordem que ele está, a si mesmo, vai te ajudar muito. Muita coisa passa a fazer sentido quando você vai lendo em ordem. E isso fez muito sentido para mim. Talvez não faça para você ainda. Por que fala tanto Israel? O que o senhor acabou de ler agora? Quem é esse Ageu? Então, Ageu era um profeta de um período da história. Israel é a nação que Deus soberanamente escolheu para se revelar ao mundo. Então, Deus olhou, criou o homem, e olhou e falou assim: como que eu me revelo a esse homem? Eu já sei.
eu vou escolher uma nação, eu vou levantar uma nação. Através de quem? Através de 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que eram descendentes de Sem. Aí é uma longa história. E aí ele, através desses patriarcas, que se funda uma nação, que se chama Israel, porque o nome do terceiro patriarca, que é Jacó, foi mudado para Israel, por isso que se chama Israel. Aí essa nação de Israel, ele se relacionando com Deus, e Deus se relacionando com ela, através dessa relação, Deus vai se revelando ao mundo. E agora, através disso tudo, dessa relação, desse mesmo povo judeu, sai um que se chama Jesus Cristo. E aí que vem aí o Evangelho, através de Jesus Cristo. Mas o que a gente acabou de ler aqui é um período dessa história, dessa relação de Deus com o povo de Israel. E qual é esse período? É um período em que o povo de Israel, por causa da desobediência, ficou cativeiro. O que é isso? Ficou prisioneiro. O povo de Israel ficou preso. Uma nação dominou esse povo. E ficaram presos por 70 anos. No final desses 70 anos, é o que a gente está lendo aqui. O profeta Ageu, que quem é um profeta? É aquele que fala em nome de Deus. Deus revela ao profeta e ele comunica o povo. Então Deus falou, Ageu, olha só, acabou o cativeiro, 70 anos. Agora eu quero que meu povo volte para Jerusalém e reconstrua a cidade, reconstrua o templo, que o templo tinha sido destruído. O templo era o símbolo maior de adoração a Deus. Então, o templo destruído simbolizava que o povo não estava se relacionando com Deus, que o povo não estava tendo uma rotina de adoração, de oferta, de sacrifícios. Então, uma das primeiras coisas que tinha que ser feito após esse período de exílio era reconstruir esse templo. E então, se você pegar aí Ageu no capítulo 1, você vai ver Ageu puxando a orelha do povo. O profeta Ageu, olha, acordem. Já acabou o exílio. Vocês já estão morando na casa de vocês. A casa de vocês está pronta, está forrada, está bonita, mas o templo do Senhor está destruído. Então, levantem, reconstruam o templo. Levante o templo que foi destruído. Então, essa é a mensagem de Ageu. E aqui no capítulo 2, ele está tratando da questão emocional do povo. Deus está usando o profeta para tratar da questão emocional ou da memória daquele povo, da comparação que eles estavam fazendo. Então, se você vê aí no versículo 1, ele vai dizer assim, ó, no 21º dia do 7º mês, tem data, né? Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Deus falando. Versículo 2. Qual era a pergunta que Deus estava fazendo? Pergunte o seguinte ao governador. Olha que interessante. Ele não pergunta só ao povo. Ele pergunta a todo mundo. Governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote Josué. Sumo sacerdote era o líder espiritual, né, daquele tempo. Então, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e também o restante do povo. Governador, sumo sacerdote e o povo. O que você vai perguntar a ele? Versículo 3. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? A pergunta era a seguinte, Deus usando o profeta Ageu. Quem de vocês aí viu este templo que está destruído, que está derrubado, que está queimado? Quem de vocês viu este mesmo templo quando ele estava erguido? Que dizem que era a coisa mais linda. Né? O templo que foi construído por Salomão, filho de Davi. Quem de vocês, a pergunta de Deus para aquele povo, quem de vocês aí viu esse templo erguido? Quem de vocês, quem viu no primeiro esplendor dele, na beleza dele? Quem viu? Essa era a pergunta. E por que ele está fazendo essa pergunta? Porque no coração daquele povo havia comparação. Eu estou diante de uma ruína. Eu estou diante de um templo derrubado. Eu estou diante de entulhos. E Deus, usando o profeta, dizendo, ei, parou aí, olha só. Quem de vocês viu esse templo erguido, bonito? Quem de vocês? Essa é a pergunta.
Aí olha só, que interessante, é que ele mesmo, o próprio Deus, através do profeta, responde o que estava na mente daquele povo. Ele vai dizer o seguinte: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor, na sua primeira beleza? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Então ele vai dizer o seguinte: quem de vocês viu o templo na sua primeira beleza, erguido? Aí ele já responde: não é como nada o que vocês estão vendo agora? Esses entulhos, esse templo derrubado, não é como nada comparado àquele que era lindo, que era belo, que era majestoso, que era cheio de ouro, que era uma coisa tremenda. O que vocês estão vendo agora, essas ruínas, isso tudo derrubado, não é como nada aos vossos olhos? Essa era a pergunta. Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Aí ele vai dizer no versículo 4. E aí, o que ele vai dizer no versículo 4 é porque há uma frustração, há uma comparação que frustra. Quando você pensa, gente, eu vi o templo erguido por Salomão, eu vi a riqueza, eu vi a majestade, eu vi. E agora, quando eu olho essa ruína e alguém me manda construir, a partir disso, eu que vi o belo, eu que vi o majestoso, como que eu me animo a reconstruir algo que eu sei que a gente não tem como fazer igual? Nós não temos como levantar algo como Salomão levantou. Nós não temos como. Isso gera uma frustração e uma falta de ação. Por isso que ele começa o livro falando: ei, vamos embora. Reconstruam, se levantem. Vocês estão dizendo que ainda não é o tempo. Eles diziam, não é o tempo ainda. Por que eles diziam que não era o tempo de reconstruir? Porque eles estavam frustrados. Eu lembro que eu trabalhei com um rapaz, quando eu era vigilante, eu trabalhei com um rapaz que ele foi vigilante de uma empresa, era a Deca do Brasil, Deca que faz torneiras de metal. Ele foi vigilante da Deca, mas o que aconteceu? Muito tempo atrás, algumas empresas não terceirizavam os vigilantes. Elas tinham seus próprios vigilantes. Então, esse rapaz, ele veio disso, eu nunca vivi isso. Eu sempre fui terceirizado. Eu trabalhava no Bradesco, mas eu era de uma outra empresa. Trabalhava em vários lugares, contratado por outra empresa. Então, eu era terceirizado. Ele viveu uma experiência incrível, que ele foi vigilante, funcionário da Deca do Brasil. Então, ele pegou esse período, depois houve uma transição, como todas as empresas estavam terceirizando a parte de vigilância, porque é muito complicado. Uma empresa ter que lidar com arma, uma empresa ter que lidar com fiscalização da federal, envolvendo munição. Imagina isso, tendo estande de tiro, tendo que armazenar arma, guardar armas de segurança. Então, era uma coisa muito cara e complicada. Então, as empresas começaram a ver que era muito prejuízo. Então, elas começaram a terceirizar. Esse camarada sai dessa condição de empregado da Deca, de vigilante, é mandado embora com todos os direitos, e agora ele está por uma empresa terceirizada. Na mesma empresa que ele trabalhou, com salário mais baixo, não tendo os mesmos direitos que ele tinha. Então, ele vivia frustrado. Quando a gente sentava com ele, ele começava a contar o tempo lá de trás. Rapaz, aquela minha época que era bom, meu Deus, eu tinha um plano de saúde top, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha um horário lá e tal, um horário melhor de trabalho, uma condição melhor. Agora ficou tudo mais difícil. Ele ficou tão mal que ele não conseguiu ficar trabalhando terceirizado na mesma empresa dele. Ele pediu para ir embora, porque agora ele não era mais funcionário. Então, ele vivia se lamentando, e a ideia aqui é essa: a pessoa estava olhando o templo caído, destruído, e alguém dizendo, construa, reconstrói. Mas como reconstruir, se eu sei que a glória desse que eu vou construir, não tem como ser igual ao que tinha, ao que estava de pé e que foi destruído? Não tem como, e você pode estar nessa condição. Você pode estar já há anos assim, pensando, meu Deus, pastor, meu Natal nunca será o mesmo, meu Ano Novo nunca vai ser o mesmo, minha vida nunca será a mesma. E você não está sendo
leviano, você está sendo sincero na sua palavra. Porque, de fato, quando você compara o que você viveu, ou o que você perdeu, ou o que aconteceu com você, você diz, eu não tenho como viver esse tempo novamente. Essa era a frustração. Mas olha que interessante. Tem um mesmo tempo da história, lá em Esdras, capítulo 3, versículo 12, no mesmo tempo, Esdras é contemporâneo de profeta Ageu, Esdras, capítulo 3, versículo 12 e 13. Mesmo tempo, mesmo contexto. Olha o que está acontecendo. Esdras 3, 12 e 13. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choravam em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces deste templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. O que estava acontecendo aqui? É o mesmo período. É que quando começaram a reconstruir aquele templo que tinha sido destruído, quando lançaram os alicerces, as pessoas que tinham conhecido o templo de Salomão, o templo na sua glória, elas começaram a chorar. Elas olhavam tudo queimado, tudo destruído, e agora não tinha matéria-prima para reconstruir como era. Eles choravam em alta voz, os mais velhos choravam, os mais novos comemoravam, se alegravam, porque eles não conheceram o primeiro. Mas quem conheceu o primeiro, chorava, porque fazia o quê? Uma comparação. E começavam a chorar, aí tinha o choro dos mais novos de alegria pela reconstrução, e tinha o choro dos mais velhos pela frustração e pela comparação, dizendo, como? Isso não é nada. E aí que nós voltamos ao que Deus usou o profeta para falar com a gente hoje, para falar com tantos que estão nos ouvindo, que talvez estejam vivendo isso, fazendo essa comparação. Não tem mais como, não tem mais alegria, não tem mais sentido. E aí o que Deus diz lá para o profeta? Versículo 4 do texto que a gente está lendo lá de Ageu, Ageu 2, 4, ele vai dizer, primeira coisa, coragem. Coragem, Zorobabel. E que você e eu possamos também ouvir ele dizer isso. Você está frustrado, você está comparando, dizendo, poxa, pastor, já era. Não faz mais sentido. Não tem mais sentido. E ele está dizendo para eles, olha, coragem, Zorobabel. Eu acho legal que ele vai falando um por um. Ele não fala assim, coragem, pessoal, não. Um por um, coragem, Zorobabel. Governador, coragem, declara o Senhor. Aí ele vai dizer, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem. Ele repete, coragem. Ao trabalho. Ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Em meio a esse sentimento comparativo, em meio a esse olhar da realidade, parecendo que não faz sentido, aquilo que você não consegue voltar de novo no tempo, que você não vai viver de novo, em meio a isso, ele diz para mim e para você, primeiro, coragem. Tenha coragem. E todo mundo que viveu perdas significativas fica com a sensação de que não vale mais a pena viver, de que não vale a pena mais sonhar, que não vale a pena mais nada. Se deixar, a gente cancela Natal, cancela Ano Novo, não precisa, vou dormir cedo, porque não tem porquê. E é ruim isso, porque os mais novos estão alegres para celebrar. Olha que coisa interessante, os mais novos estão alegres para celebrar, para viver aquilo que a gente já viveu. A mesa cheia, a mesa farta, sabe, os presentes, sabe? O riso, dormir tarde. Nós vivemos isso, mas se deixar as nossas dores, as nossas comparações, vai fazendo a gente encerrar, acabou. Acabou. E uma das coisas que me despertaram a não ir para esse caminho, porque eu estava indo, foi quando alguém disse, ei, nossos filhos,
Eles têm direito de viver esse momento. Eles têm direito de se alegrar nesse momento. Eles têm direito de ter esse momento, de viver esse momento. Você não pode roubar isso deles pela sua frustração, pela sua comparação. Aí eu falei, isso é verdade, porque diz lá que os mais novos gritavam de alegria e os mais velhos, pela comparação, choravam. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas vocês vão entender aonde nós vamos chegar diante disso, porque de fato tem coisas que não voltam, tem pessoas que não voltam, tem situações que nós não temos como reproduzir de novo, que ficaram lá atrás. Mas como que a gente se anima, como que a gente tem coragem? E ele vai dizer primeiro, olha, não tenho medo. Olha, ele vai dizer assim, coragem porque, versículo 4, eu estou com vocês. Primeira coisa, por que a gente tem que ter coragem? Porque Deus está conosco. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Isso é tudo, irmãos. Isso é tudo, é porque a gente foi criando. Eu estava vendo um policial falando, ele falou assim, olha, todo dia que eu vou para a rua, eu faço uma oração com a minha equipe e eu leio e oro o Salmo 91, 10 mil cairão ao meu lado, 1000 cairão, 10 mil um de um lado, outro da direita, e nada vai me acontecer e tal. Ele foi falando, ele disse que uma vez ele levou um tiro e ele perguntou, Senhor, eu faço essa oração todo dia, por que eu levei um tiro? E aí um outro policial falou assim, não, é porque você não estava com o coração no Senhor hoje. Você veio para essa operação, quando a gente mandou você não vir, e você veio por ira, você veio por vingança, e por isso que você levou o tiro. Então a gente vai criando uma ideia de uma superproteção baseada no que você está sentindo, como se alguma coisa que acontece naquele momento aconteceu porque você não estava no lugar que você deveria estar, você não estava na brecha, você não estava buscando como deveria buscar, quando na verdade esse salmo não pode ser visto dessa forma. A nossa relação com Deus não pode ser vista como isenção de problemas e de lutas. O mesmo Deus que livra também deixa acontecer e continua sendo o mesmo Deus. É o mesmo Deus que livrou Paulo várias vezes, é o mesmo Deus que Paulo depois foi decapitado, o mesmo Deus que livrou tantos discípulos, também permitiu que Estevão fosse apedrejado. O mesmo Deus que usa Paulo para curar, também permite que Timóteo, que era como fosse um filho de Paulo, sofresse de enfermidade do estômago. Por que esse mesmo Paulo que curou tantas pessoas não curou Timóteo? Nem sempre teremos todas as respostas, nem sempre todas as portas vão se abrir, nem sempre vamos ser livres de tudo. E Deus continua sendo Deus. O Evangelho não pode ser encarado como ausência de lutas e como uma superproteção. Vai ter horas que o que vai acometer ao ímpio vai te acometer também. E ainda assim, Deus é Deus. A grande diferença, irmãos, é que Ele está com você. A grande diferença é que Ele está conosco. A diferença, o segredo é esse. Alguém vai te perguntar, mas qual a diferença? Eu passei maior luta e você também passou. Você vai dizer, a diferença é que Ele está comigo. Porque se eu estivesse sem Ele, seria terrível. É o que ele está dizendo, coragem, 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 Zorobabel, coragem, Josué, coragem, ao trabalho, levanta, estuda, sabe, se organiza, decore, faça sua mesa, se arruma a sua família. Hoje eu ouvi até o Iago Martins, grande garoto, um teólogo incrível, chamo de garoto porque é mais novo do que eu, um teólogo incrível, falando sobre essa questão do Natal, achei legal, e ele tirando toda essa ideia equivocada da figura do Papai Noel, né? Ele vai trazendo e explicando quem foi aquela figura, que era um cristão, e ele vai trazendo, explicando, e vai deixando tudo as coisas no lugar, porque o pessoal começa a inventar porção de história, e se você quiser, depois assista, porque tira muito essa ideia demoníaca do Natal, e o Natal, na verdade, é uma oportunidade da gente falar de Cristo, da gente proclamar Jesus Cristo, sabe? Então, é isso, ei, prepara, se anima, mesmo sofrendo, mesmo olhando aquilo que não será como antes, faça,
Por quê? Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Versículo 5. Esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Ele lembra, olha, eu tenho uma aliança com vocês. Isso tem que estar na nossa mente, no meio da luta, no meio de tudo, das comparações, das frustrações. Deus tem uma aliança comigo. Ele tem uma aliança. Ele me falou que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele estaria na minha casa todos os dias da minha vida. E Ele vai dizer, olha, eu tenho uma aliança, eu fiz uma aliança com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Lembra? Uma nuvem que seguia, uma coluna de fogo à noite. Eu estava e estou entre vocês. Aí Ele vai dizer, não tenham medo. Não tenha medo. Olhando, comparando, vendo, parece que não vai ser, parece que não vai dar coragem. Primeiro, eu estou com vocês. Segundo, eu tenho aliança com vocês. Eu estou entre vocês. E eu também estou dizendo para vocês, não tenham medo. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo do que vai acontecer. Não tenham medo. Ele está dizendo. Versículo 6, assim diz o Senhor dos Exércitos, dentre pouco tempo, farei tremer o céu, a terra e o mar e o continente. Tudo isso aqui são situações para Israel, num tempo, numa hora determinada, profecia, para coisas que se cumpriram e que aconteceram, mas também aponta muito para aquilo que iria acontecer, para aquele que havia de vir e daquele que veio. E ele continua. Versículo 8, tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Porque talvez eles estivessem pensando, rapaz, reconstruir. Poxa, dizem que tinha tantos quilos de ouro, lá naquele tempo de Salomão, tantos quilos de prata, tanta coisa disso, tanta coisa daquilo, como que eu reconstruo? Aí ele vai declarar aqui, para aquele pensamento deles, olha, tanto a prata quanto o ouro me pertence. Tudo é dele, meu irmão. Talvez você esteja numa condição muito mais simples do que você já viveu, mas não importa, tudo é dele. Tudo pertence ao Senhor. Aí ele vai dizer no versículo 9, a parte mais conhecida e mais famosa do texto é essa aí, versículo 9. A glória deste novo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Eu sempre, quando eu lia isso aqui, eu ficava meio que pensando, o que é isso? O que ele quer dizer com isso? E o Evangelho é muito isso, gente. O Evangelho é muito isso, onde você vai ver algo, mas você vai criar algo diferente do que você está vendo. Como eu vi uma pessoa falando, né, do cantor que morreu, e até o laudo do ML diz que uma morte natural não foi infarto. Fizeram lá todo o trabalho dos peritos e tudo, do ML, e constatou que ele estava com os órgãos intactos. Foi uma morte natural, sem explicação. E a esposa dele dizendo isso, ela falou assim, aí ela falou a expressão, Deus foi tão bom comigo que meu filho nasceu prematuramente para que o pai conhecesse ele antes de Deus o chamar. E sempre quando eu ouço essas coisas, eu fico pensando, se alguém que é crítico, se alguém que é ateu pega essa frase, vai dizer, mas tá bom, por que Deus então não o levou? Ou seja, nossas falas são falas que estão baseadas em algo maior. Porque essa mulher que perdeu o seu marido, ela consegue ver milagre mesmo em meio à dor. Ela consegue falar isso. E quem ouve que não tem esse entendimento, fala, mas calma aí, por que ele não o livrou? Por que ele não estava vivo para estar com a filha dele, tão novinha, 1 mês de vida? Então a gente vai sempre olhar para algo e ver ruína.
ruínas, e ter que reconstruir sobre ruínas, e não ver o ouro que tinha, não ver a prata que tinha, e ainda assim ele vai nos dizer que a glória desse templo, que parece não ter o que o outro tinha, será maior do que aquele que tinha tudo. É isso que o Evangelho nos propõe, é olhar para coisas que aparentemente não serão como era, mas que o Senhor diz, olha, a glória dessa segunda casa, que é a mesma casa que está sendo reconstruída, a glória desse templo que está sendo reconstruído, será maior do que o primeiro. E aí eu ficava assim, pô, mas como? Não tem o mesmo ouro, não tem a mesma prata, não tem o mesmo esplendor, como que é maior a glória? E aqui, que ele está falando de algo que é muito maravilhoso. Que em João, capítulo 2, versículo 19, Jesus disse, olha, derrubem esse templo. Ele falando do templo lá de Salomão, derrube esse templo. E eu irei o erguer em 3 dias. E as pessoas falam, mas como assim que você vai erguer esse templo demorou para ser reconstruído, como que você vai reconstruir em 3 dias? E achavam que ele estava falando do templo físico, mas ele estava falando dele mesmo. Agora esse templo que o profeta Ageu está profetizando, não é aquele templo físico, mas é o próprio Cristo, por isso que a glória será maior. E aí eu digo para você, meus irmãos, para a gente fechar aqui, a grande virada na nossa vida é a gente entender que não se trata de coisas, não se trata de ouro, de prata ou de construções. Se trata de Cristo. Se a gente recebeu a Cristo, a gente sempre terá a proposta dele de ter coragem, de ir trabalhar, de se levantar, de se reunir, de fazer uma oração, de dar um sorriso, de não se deixar vencer pela tristeza, porque ele sempre será a nossa referência de vitória. Em meio às dores, em meio às situações que não vão se repetir, Cristo é aquilo que nós temos de mais importante. E é por isso que ele vai dizer, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele está falando do próprio Cristo. Agora que surge o mais maravilhoso nesse texto, o profeta Ageu estava falando de Jesus Cristo. Esse é mais um maravilhoso texto messiânico do Antigo Testamento. Como ele disse, derrubarei esse templo e em 3 dias o levantarei. Nesse texto Jesus estava falando de si mesmo, o que de fato se cumpriu, visto que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Assim, o último templo, no qual a glória seria maior do que a do primeiro, é Jesus Cristo. Em um momento em que a nação de Israel sonhava com o retorno da glória de Deus por meio da reconstrução do templo, o profeta traz a maravilhosa mensagem do Senhor de que, na verdade, viria o último templo, por meio do qual a glória de Deus se manifestaria de forma nunca vista. E esse templo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilhoso. E eu queria te chamar para você ficar de pé comigo. Eu queria orar para que a gente, que está diante de tantos desafios, para que a gente lute, para que a gente faça, para que a gente se reúna. Sabe, se de repente na tua cabeça estava assim, vou fazer algo bem simples, vou fazer algo bem, tudo bem, pode ser simples, mas que não deixe de ser significativo. Que em meio ao grito de alegria dos mais novos que não passaram por tudo que você passou, ou porque a juventude tem isso, a juventude tem essa força, essa coragem de superar coisas mais rápido do que a gente. A gente vai ficando mais mal-humorado com o tempo, mas que a gente possa sempre lembrar, eu tenho algo maior. Eu tenho Jesus, Ele está comigo, Ele diz para mim, tenha coragem, Ele diz para mim, trabalhe, Ele diz para mim, se levante, Ele diz para mim, reconstrua, Ele diz para mim, sonhe.
Então, faça isso em nome de Jesus. Traga ele para o seu encontro de Natal. Traga ele para o seu encontro de Ano Novo. Não se deixe esmorecer. Não, lute. Sempre que você olhar para o seu presente e você não vê mais no seu presente muitas coisas que você já viveu no seu passado, sempre lembre que tem algo maior, não que vai vir, mas que já veio, que Ele está em nós. Tem um louvor que sempre me chamava a atenção, que fala assim: poderá o cego enxergar e o surdo ouvir, haverá esperança para o aflito. Quem restituirá em dobro ao que tudo perdeu e viu os seus bens se consumindo? Aí diz assim também: poderá o que teve a família destruída assentar-se à mesa e novamente ser feliz. O louvor fala: tu sabes, Senhor, só tu tens esse poder para muito mais realizar. Clamarei pela fé, sobre os vales vou profetizar, e tudo o que for morto eu verei ressuscitar. Talvez você pense assim: poderá eu ainda sentar em família? Talvez Alexandre, Cíntia, pense assim: como que eu vou fazer isso? Como que vai ser? E de fato é genuíno, mas que a gente sempre, em meio a essa dor, a esse choro, a essa lembrança, a essas comparações, a gente lembre que a nossa maior alvo está em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nele nós celebramos, nele nós nos alegramos. Ele cura nossas dores, Ele cura nossas feridas, Ele nos enche de esperança. Ele é um Deus cheio de esperança. Ele diz para os discípulos: lance a rede. Nós tentamos. Ei, esqueça a sua memória negativa, lance a rede. Ele sempre nos impulsiona a nos levantar. Senhor, nessa noite eu oro para que nossas memórias não seja um empecilho da gente continuar reconstruindo, da gente continuar trabalhando. Como diz o texto, coragem. Como diz o texto, força. Como diz o texto, que o Senhor está conosco, que o Senhor tem uma aliança conosco. Diz e mostre para cada um dos teus filhos, aqueles que estão nos assistindo, e que nós temos o Senhor, nós temos uma aliança, nós temos um Deus que está conosco. Nós temos um Deus que é socorro bem presente na angústia. Nós temos um Deus que, quando a gente olha para o céu, diz: para onde virá o meu socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós temos um Deus que, quando a gente diz: por que estás abatido, a minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Nós mesmos declaramos: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Nós temos um Deus que nos desenhou, que nos viu ainda informe no ventre de nossas mães, que escreveu todos os dias da nossa vida sem que nenhum deles havia. Tu és o Deus que lembra e que sabe nossos pensamentos, que sabe nossas falas antes delas serem pronunciadas. Tu és o Deus que está aqui. Tu és o Deus que está na nossa casa, na nossa sala, na nossa família. Tu és o Deus soberano. Tu és o Deus todo-poderoso. Que possamos descansar em Ti, confiar em Ti. Há uma aliança que não pode ser quebrada. Ele tem os nossos nomes gravados na palma da sua mão. Ele não nos libera, Ele não se esquece de nós. Ninguém nos arrancará das suas mãos, e o Senhor. Acalme-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Pai, traz a nós, mesmo que é algo simbólico, mesmo que é uma data que a gente não tem como saber quando foi, mas traz para nós, num dia de Natal, nesse momento festivo, cultural, mas, Pai, traz para nós a consciência do que era o Senhor ter vindo a esse mundo. Que o Natal verdadeiro seja real nas nossas casas, na nossa vida. Tu és o mais belo,
Tu és o esperado, o desejado. Tu és, Senhor, o príncipe da paz. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o Senhor Todo-Poderoso. E nós somos gratos a Ti, porque nós podemos Te chamar de Pai. Nós podemos Te chamar de Deus. Nós podemos dizer que nós cremos em Ti, Senhor. Com isso, acalme nossos corações. Acalme nossa mente e que possamos viver esse tempo, Pai, sabendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Ele aí? Glória a Deus.